Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Tira Dúvidas, nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Nesta semana, devido ao feriado de 7 de setembro, as aulas estão sendo exibidas em dias diferentes. Na manhã de hoje, nós assistimos mais algumas aulas de matemática. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco estão aqui comigo os professores Alexandre Duarte e Eliana Demarques. Sejam bem-vindos, professores. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, a Márcia Moura e o Gilbert Santos, que está nesse bloco com a gente. Então é isso, agora é com você. Os nossos canais de comunicação já estão abertos para receber a sua pergunta. É só ligar no telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Não se esqueça de falar seu nome, cidade, escola e o ano que você estuda. Vamos ficar muito felizes de responder ao vivo a sua pergunta. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que está aparecendo agora, na sua tela. Enquanto você envia suas perguntas, vamos relembrar os temas das aulas de hoje. Vamos começar com o professor Alexandre. Professor Alexandre, tudo bem? Tudo jóia, Dani. Primeiramente, aí, parabéns pelo seu dia. Sei que hoje é seu aniversário. Opa, obrigado. Veio comemorar com a gente aqui no Tira Dúvidas. Grande Muitos alegria. anos de vida, viu? Muito obrigado. Gostaria de enviar um abraço para minha esposa Graziela, para o nosso filho Ian e dizer que é um presente estar aqui hoje com todos vocês que estão nos assistindo e com a equipe da Rede Minas. Obrigado. A alegria é nossa. Conta pra gente aí, quais foram os temas hoje da sua aula nesse primeira semana do ciclo Dani, 4? Estamos no terceiro ano, né? O tema é dentro da geometria métrica e de posição, o tema é prismas. Aí nós tivemos 2 aulas de prismas, 1 e 2. Ok, obrigada, professor Alexandre. Tudo bem, professora Eliana? Tudo bem. Conta pra gente aí, quais foram os temas das suas aulas? No 8º ano, a gente viu sobre polígonos. E no 9º ano, função afim, né, que também é chamado função do primeiro grau. Ok, obrigada, professora Eliana. Agora que já relembramos as aulas, vamos passar para as nossas perguntas? Vamos lá? Nossa primeira dúvida aí é uma dúvida de 9º ano. Professora Eliana, explique como é o gráfico da função afim ou primeiro grau. Obrigada pela pergunta. A função afim, né? Vou estar explicando para vocês, né? A função afim ou do primeiro grau, ela é definida f de x, ou a gente pode escrever assim, né? Y igual a x mais um valor. Esse valor que acompanha o x, a gente chama de A e ele tem várias características, né? Por exemplo, vou colocar aqui a função 2x mais 3, ok? Esta função, ela é do primeiro grau, né? Porque ela só tem o valor que acompanha o x e o valor de A aqui é igual a 2. Então, quando esse valor de A é positivo, o gráfico, né, é uma reta, toda função afim, o gráfico é uma reta, e nesse caso, a reta é crescente, né? O valor de B, né, aqui eu tenho que o valor de B é igual a 3. Então, nesse exemplo, para traçar uma reta, eu preciso, no mínimo, de 2 pontos. Um ponto só não dá, né? Então, vou colocar aqui 2 pontos para os valores de x. Vou colocar o valor de x igual a 0, né? Então, quando x é igual a 0, quanto que vai valer y? Vai ficar 2 vezes 0, que é 0, mais 3 vai dar 3. Então, isso aqui é um par ordenado, que a gente chama. O valor de x é o valor 0 e o valor de y, que eu descobri, né, substituindo na função, é igual a 3. Então, esse ponto, só ele eu não consigo traçar o gráfico. Eu vou usar um outro ponto de estratégia, que é um ponto importante também. Eu vou falar
que o y é igual a zero. Então, quando o y é igual a zero, é o que a gente chama de raiz da função. Se o y é igual a zero, eu vou pegar essa função aqui, né? E vou igualar a zero. Então, né, isso aqui vai ser uma equação do primeiro grau. Então, vai ficar assim, olha. Para eu encontrar o valor, vou substituir aqui para ficar mais fácil. Então, vai ficar, isso é igual a zero, né? Virou equação do primeiro grau. Então, eu faço 2x é igual, esse 3 eu vou passar para o lado de lá, então vai ficar menos 3. E o 2 eu vou passar, que está multiplicando o x, então vai ficar x é igual a menos 3 sobre 2. Então, menos 3 sobre 2, posso representar em fração, igual está, ou dividir em número decimal, né? Qual que é a metade de 3? Né? A metade de 3 não é 1,5? Então, o x vai ficar menos, né? Porque aqui o valor é negativo, menos 1,5. Vou colocar assim, para ficar mais fácil de visualizar no gráfico o ponto. Então, quando o y é zero, o x é igual a quanto? Acabei de descobrir, menos 1,5. Quando eu vou fazer o gráfico, eu tenho que observar o seguinte. Esse eixo aqui, que é o eixo da vertical, são os valores de y. E esse eixo, que é o eixo da horizontal, são os valores de x, sempre assim, né? Então, eu achei esse par ordenado. Quando o x é zero está aqui, né, no encontro dos eixos, o y vale 3. Então, vou usar uma medida aqui, ó, vou chamar isso de 1, isso de 2 e isso de 3. Então, eu tenho esse ponto. Esse ponto é o ponto em que a reta corta o eixo y, né? Por isso que eu chamei ele de destaque, que é importante. Agora, quando o y, né, é igual a zero, também está aqui, né, no encontro dos dois eixos, é a raiz, né? Ou seja, é o ponto em que a reta vai cortar aqui, ó, o eixo x. Então, o menos é sempre para o lado de cá. Então, aqui, olha, se eu tenho essa medida de 1, aqui é 1, né? E a metade de 2, né? Aqui vai ser 1,5, mas eu não vou marcar positivo. Aqui seria 1,5 positivo. Eu vou marcar menos 1,5. Então, vou usar a mesma medida. Aqui é o menos 1, aqui vai ser a metade, né? Menos 1,5. Então, o ponto está aqui, ó. Para traçar a reta, eu vou até usar o auxílio de uma régua, porque eu brinco muito com os meus alunos. Isso não é reta, né? Então, para ficar certinho, a régua ajuda bastante, ó. Unindo esses dois pontos, eu tenho o gráfico de uma função do primeiro grau, também é chamada de função afim, e é crescente. Toda vez que o A é positivo, a função é crescente. Muito obrigada pela pergunta. Obrigada, professora Eliana. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de terceiro ano. Professor Alexandre, existe alguma relação entre o número de vértices, arestas e faces de um prisma? Ok, obrigado pela pergunta. Existe. Primeiro vamos lembrar aqui que é um prisma, né? Gente, essa resposta vai valer não apenas para o prisma, mas para qualquer sólido assim, ó. Por exemplo, pode ser um sólido assim, ó. Estão vendo? Como se fossem duas caixinhas unidas aqui, ó. Ok? O importante é que o sólido, ele não tem uma reentrância, ou seja um sólido convexo, né? Então, se o sólido não tiver nenhuma reentrância, o que acontece? Nós temos que V é o número de vértices, tá? Então, está aqui, ó, V, número de vértices, ok? O A é o número de arestas e o F é o número de faces.
E a relação é a seguinte: V menos A mais F é igual a 2. Ok? Obrigado pela pergunta. Obrigada, professor Alexandre. Vamos voltar aqui para o telão. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de 8º ano. Professora Eliana, o que são polígonos regulares? Muito bem, né? Obrigada pela pergunta. Eu vou vou passar aqui que eu vou desenhar alguns polígonos. Então, para ajudar, polígono, né? É uma figura fechada, né? Em que eu tenho um encontro de retas, né? Semirretas, por exemplo. O triângulo, ele tem 3 lados, ok? Todo triângulo, ele tem 3 lados, mas nem todo triângulo é regular. Para ele ser regular, ele tem que ter todos os lados e os ângulos iguais. Um polígono regular muito conhecido é o quadrado. O quadrado, ele tem 4 lados iguais e 4 ângulos internos iguais. Então, por exemplo, vou desenhar aqui um quadrado. Então, tem que ter as medidas dos lados todas certinhas, né? E por isso que eu estou usando aqui o apoio para tentar ficar o mais certo possível, né? Não prometo, olha, mas saiu certinho. Então, esse lado aqui, considere, né, que tem 10 centímetros. Foi a medida exatamente que eu usei. Então, o quadrado, ele tem todos os lados iguais. A gente costuma só colocar uma medida de um lado, porque dá para perceber, se for traçado certinho, né, visualmente, que todos os lados desse polígono são iguais, né? Então, todos os lados do quadrado têm a mesma medida. E observe, aqui eu tenho o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, né? Que eu posso indicar assim também. Então, todo o quadrado, ele tem os 4 ângulos internos, né? Como ângulo reto. Então, um polígono regular, conforme foi a pergunta, né? Polígono regular, ele tem todos os lados iguais. Todas as medidas, né? Dos lados e os ângulos internos iguais. Vou perguntar e pense, o retângulo, ele é um polígono regular? Como que a gente define um retângulo? O retângulo, ele tem um lado, né, maior. Então, por isso que a gente não chama ele de quadrado. Se todos os lados fossem iguais, mas ele é um quadrilátero também. Tem 4 lados, né? E tem os 4 ângulos retos, mas ele não é um polígono regular. Por que ele não é um polígono regular? Porque a medida de um dos lados é diferente, né? Então, o retângulo, ele tem os 2 lados iguais, mas não são todos os lados iguais. E o triângulo? O triângulo é sempre, né, todos os lados iguais? Também não, olha só. O triângulo, você tem que tomar cuidado que nem todo o triângulo é um triângulo equilátero. Para ser um triângulo equilátero, que a gente chama, que é um polígono regular, ele tem que ter as mesmas medidas. Então, por exemplo, aqui eu usei 4 centímetros, tá? E tem que ter os ângulos internos iguais. Então, os ângulos internos não tem que medir 180 graus do triângulo. Então, eu vou marcar aqui o ângulo interno de 60 graus. Vou marcar aqui também, que aí fica certinho. 60 graus, ok? Então, aqui, olha, eu vou usar o apoio aqui, né?
eu tenho esse ângulo aqui, que é de 60 graus, né? E eu tenho esse ângulo também, que é de 60 graus. Então, todos os ângulos internos, né, do triângulo tem que ter a mesma medida. Eu só consigo isso no triângulo que a gente chama de triângulo equilátero. E no PET, nós estamos trabalhando vários tipos de polígonos. Vocês viram aí os polígonos que têm 5 lados iguais, né? Os 5 ângulos são iguais, é chamado pentágono. Né? Tem uns hexágonos, outros exemplos de polígono. Muito obrigada pela pergunta. Obrigada, professora Eliana. Vamos para a próxima. No telão, nossa próxima dúvida é uma dúvida de terceiro ano. Professor Alexandre, qual a diferença entre face e lado? Boa pergunta. Gente, vamos desconfundir um pouco no seguinte sentido. Ó, vou imitar o professor Flávio e vou fazer 2 colunas aqui, ó. A coluna da esquerda, nós estamos em 2 dimensões. Então, por exemplo, a professora Eliana acabou de explicar sobre polígono. Vamos pegar alguns pontos e ligar por segmentos de reta. Então, aqui estou fazendo um pentágono. Não é regular, né? Até que foi uma boa tentativa, mas os lados saíram diferentes. Os pontos são chamados de vértices. Os segmentos de reta são chamados de lados. Só que em 3 dimensões, o que vai acontecer? Então, temos aqui, por exemplo, um prisma, que a gente estudou aí na primeira semana do PET, ok? Um paralelepípedo que eu fiz aqui, ó, reto, retângulo. Bom, os pontos continuam sendo chamados de vértices, ok? Temos aqui 8 vértices. Só que agora os segmentos de reta são chamados de arestas. E para evitar a confusão, né, do lado de um objeto tridimensional com o lado de um objeto bidimensional, aqui a gente não vai chamar o lado do objeto de lado, a gente vai chamar de face. Tá? Então, de maneira geral, se você fala lado, você está em 2 dimensões. E se você fala face, você está em 3 dimensões. Obrigado pela pergunta. Professor, pode aguardar aí, a próxima dúvida também é para você, é uma dúvida de terceiro ano. A base de um prisma é a sua face de baixo? Também. Podemos até aproveitar esse desenho aqui, ó. Então, ó, no prisma. Sim, a face de baixo é uma base, só que oficialmente a face de cima também é uma base. Então, por isso que quando você vai calcular, por exemplo, a área de um prisma, o que é? A área total é a área lateral mais 2 vezes a área da base, porque não só a parte de baixo é chamada de base, como também a parte de cima é chamada de base, ok? É claro que alguns problemas, por exemplo, às vezes aparece um problema do Enem falando em um copo, então pode falar a base do copo e a tampa ou o tampo do copo. Só que para efeito de fórmula, né, os 2 são bases. Obrigado. Obrigada a você. Vamos para a próxima? A nossa próxima dúvida é da Gabriele. Ela é estudante da Escola Estadual Professor Rousseff, no município de Sete Lagoas. Desculpa, ela é estudante do 8º ano. Professora Eliana, a Gabriele quer saber o seguinte: poderia explicar como se faz a soma dos ângulos internos e externos? Ah, muito obrigada, né, Gabriele? Eu vou explicar sim. Esse é um dos exercícios que a gente tem, né, no PET. E eu posso, por exemplo, né, observar a figura, né? Eu tenho aqui um quadrado. Então, vou desenhar de novo o quadrado, para ficar mais fácil aí, né? Agora não saiu tão certinho. Bom, o quadrado, ele é um polígono regular, né? Igual nós falamos. Esse polígono, ele tem 4 ângulos internos. Então, se eu somar todos esses ângulos, né? Eu posso, inclusive, né? Usar uma fórmula, porque nós temos exercício aí no PET do pentágono, né? Nós temos fórmula para calcular isso, né? Parece até que é uma dúvida também, né? Que a gente tem sobre a fórmula, né? Da soma
dos ângulos internos, né? Então, eu posso usar aqui, né? 90 graus, 90 graus, 90 graus e 90 graus, certo? Eu posso somar, né, esses 4 ângulos internos, né, e fazer sem a soma. Então, vocês vão descobrir lá, por exemplo, o pentágono. Quantos ângulos internos eles têm? Qual que é o valor desses ângulos? Basta calcular, né, e dividir para descobrir esses ângulos internos e externos. O ângulo externo, sempre ele vai ser o ângulo suplementar a esse, né, vou chamar aqui de ângulo externo. Que ângulo, no caso do quadrado, que é suplementar ao ângulo de 90 graus? Também, né, é 90 graus. Então, a soma dos ângulos internos aqui do quadrado é 360 graus e do ângulo externo suplementar também, que é de 90 graus, também é 360 graus. Mas nem todos os polígonos são assim, né? Muito obrigada pela pergunta, né? E se você quiser usar, né, no caso, a fórmula, né, do polígono, você substitui pelos números de lados, né? Obrigada pela pergunta. Obrigada, professora Eliana. Nossa próxima dúvida é professor Alexandre. Professor Alexandre, é uma dúvida de 3º ano. Um cubo é um prisma? Sim, um cubo é o prisma, porque o que é um prisma? Um prisma ele vai ter as duas bases em planos paralelos, né? Se a aresta lateral fizer ângulo de 90 graus, o prisma vai ser reto, ou caso contrário, o prisma vai ser oblíquo. E um caso particular é exatamente quando nós temos o paralelepípedo reto retângulo, que é a caixinha de sapatos. E mais particular ainda se todos os lados forem iguais. Aí, Dani, vai ficar perfeito. Todos os lados são iguais, né? Então, o cubo vai ter 12 arestas com a mesma medida, todos os ângulos de 90 graus e todas essas faces são quadrados congruentes entre si. Ok, obrigada, professor Alexandre. Vamos fazer aquele pequeno intervalo. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Matemática, que no próximo bloco contará com a participação do professor Lucas Calazans e do professor Alexandre Duarte, que continua com a gente. Eu agradeço a presença da professora Eliana. Obrigada. E você, estudante, continue mandando suas dúvidas no nosso telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Até já! Me convidaram para fazer um teste na TV Cultura. O Nino consegui por um teste. Eu encontro hoje marmanjos na rua que eu falo, mas esse cara é mais velho do que eu. Cara de barba branca. Ele fala, pô, Nino, você, pô, eu te vi quando era criança. É impossível, você não era criança. Eu acho que uma grande coisa de fazer com que o ator se mantenha vivo é não se agarrar, né? Você não se agarra ao que você conseguiu. Tenta conseguir mais e ir pra frente. Cássio Escapim no Persona, nesta sexta, 10h15 da noite. Somos capazes de resolver os problemas que afetam o planeta? Os dados são alarmantes. Desmatamento, desertificação, aquecimento global, migração de epidemias, cardumes dos oceanos em colapso, escassez da água doce. E ainda, somos 7 bilhões de pessoas. 1 bilhão vive na mais absoluta miséria. Um planeta sustentável pede equilíbrio entre desenvolvimento e preservação do meio ambiente. Pense nisso. No cinematógrafo dessa semana, a gente confere quais foram os primeiros passos que a animação deu.
Então é isso, eu aguardo vocês aqui na Rede Minas. Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta agora com a participação do professor Alexandre Duarte e do professor Lucas Calazans. Seja bem-vindo, professor Lucas. Lembrando que você pode fazer a sua pergunta pelo telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp, nos números que estão aparecendo na sua tela. Enquanto você envia suas dúvidas, vamos relembrar mais algumas aulas? Professor Lucas, tudo bem? Fala, turma, belezinha? Meu nome é Lucas e hoje nós vamos brilhar demais. Eu tô até arrepiado porque hoje a gente vai corrigir questão, vai fazer um tanto de coisa, não, Alexandre? Isso mesmo. Hoje a gente vai brilhar, né? Com certeza. Bom, a gente viu alguns tópicos que foi a introdução do PET 4. E eu te falo o seguinte, segura o forninho aí, ó. Segura o forninho. 6º ano, frações e conceitos gerais. E no 7º ano, números racionais. Para te dar aquela base para uma matéria que vai vir no futuro chamada de equação. Segura para não cair para trás. Ótimo, agora que já relembramos, né, as aulas do professor Lucas, vamos voltar para as nossas perguntas. E a nossa próxima pergunta é da Gabriele, ela é estudante da Escola Estadual João Ferreira de Freitas, no município de Birité. Professor Lucas, a Gabriele faz a seguinte pergunta, poderia dar exemplos de problemas com números decimais? Sim, sim, sim. Então vamos lá, Gabriela? Gabriele. Gabriele? Beleza. Isso. Gabi, foca na beleza aqui, ó. Qual que vai ser a ideia aqui? Problemas com números decimais, pode ser problemas que envolvem soma, multiplicação, divisão, subtração. Eu vou te dar um exemplo só para você ter uma noção. Então aqui, ó. Imagine que você tem, por exemplo, R$10. R$10. Mas só que você quer saber quantas moedas de 25 centavos é necessário para eu juntar todas e formar o valor de R$10. Então, repetindo, eu quero saber quantas moedas de 25 centavos, são necessárias para formar um valor igual a R$10. Aí pensa comigo e pensa fácil. Vem comigo aqui, ó. Você concorda que 4 moedas de 25 centavos juntas formam R$1? Beleza. R$10 é a mesma coisa de quê? 10 vezes R$1. Então pensa comigo. Se R$1 é 4 moedas de 25 centavos, então R$10 vai ser o quê? 40 moedas de 25 centavos. Não, professor, mas e se eu não quiser fazer esse raciocínio? Quiser pensar em uma outra coisa, tem como. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar R$10 e dividir por quanto? 0,25. E como que nós vamos fazer isso? Concorda que eu tenho aqui no meu denominador o número decimal, turma? Então a minha ideia é que é o seguinte, para efetuar uma divisão, eu tenho que ter o mesmo número de casas decimais. Então aqui no 10 eu não tenho o mesmo número de casas decimais. Então a ideia é que vai ser o seguinte, ó. Eu vou colocar 2 casas decimais aqui e a partir desse fato eu posso cancelar a vírgula. Então olha que interessante, pegar 10 e dividir por 0,25 é a mesma coisa de pegar 1000 e dividir por 25. 1000 dividido por 25, turma, é a mesma coisa de quanto? É a mesma coisa do que 40. Fechou? Sim? Então, um problema típico que envolve até o nosso sistema monetário. Belezinha, Gabi? Beijo! Pode aguardar aí, professor. A próxima dúvida também é para você. É uma dúvida de 6º ano. O que é uma fração própria? Eba! 6º ano, amo. Fração é uma coisa fofa. E eu te falo o seguinte, fração própria é quando o numerador é menor do que o denominador. Então, vou te dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, a fração 2/3. Você concorda que o meu numerador é menor do que o meu denominador? Então, na hora de representar 2/3, eu até puxando uma sardinha aqui, porque a aula de hoje foi fração e representação geométrica também. O que eu posso fazer aqui? Eu posso colorir 2 partes dessas 3. Beleza? Então, retomando, fração própria é quando o numerador é menor do que o denominador.
Obrigada, professor Lucas. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida do terceiro ano para o aniversariante do dia. Sabe que é aniversariante? Gente, happy birthday to you! Thank you. Vamos lá. Professor Alexandre, o material do PET fala em diagonal do paralelepípedo, reto, retângulo. Mas os seus lados também têm diagonais. Poderia explicar a diferença? Claro. Gostaria de agradecer os elogios enviados pela professora Valquíria Mota Varenga, da SR de Coronel Fabriciano, lá na Escola Estadual João 23, em Ipatinga, Dani. E a professora Fabiana Reis, aqui de Belo Horizonte, da Escola Estadual Getúlio Vargas, do bairro Serra Verde. E as críticas também. E a pergunta tem a ver com a pergunta anterior, que é exatamente a gente tentar não misturar a geometria bidimensional com a tridimensional. Porque olha só, nós temos aqui o nosso maravilhoso paralelepípedo reto retângulo, você pode pensar nele como uma caixinha de sapatos, e ele tem lados, é claro, e cada lado dele vai ser o quê? Um retângulo, podendo eventualmente ser um quadrado, é claro. Mas aí, se você pensa só na face deste paralelepípedo, né, que é este quadrado aqui, ou, por exemplo, este retângulo tem uma diagonal, não tem? Então, por exemplo, aqui, está aqui a diagonal do retângulo. Esta outra face, está aqui a diagonal do quadrado. Aqui a face superior aqui, está aqui a diagonal, são diagonais das faces. Gente, mas na hora que você fala diagonal do paralelepípedo, você está pensando numa diagonal tridimensional. Em que sentido? No sentido seguinte, essa diagonal do paralelepípedo ela vai ligar um vértice ao vértice oposto, tridimensionalmente. Então, observa que as diagonais das faces ficam contidas no plano da respectiva face. Essa diagonal aqui não, gente, ela é tridimensional, olha lá, ela atravessa o sólido todo, inclusive vai passar exatamente pelo centro do sólido. Então, não confunda a diagonal de um objeto bidimensional, que é a face do paralelepípedo, com a diagonal do objeto tridimensional em si, que aí sim é a diagonal do paralelepípedo. Obrigado pela pergunta. Obrigada, professor. Vamos para a próxima. No telão, nossa próxima dúvida é uma dúvida de sexto ano. Professor Lucas, o que é uma fração aparente? Dani, antes de ir lá resolver essa dúvida, eu queria agradecer, gente, Kátia Rodrigues. Gente, muito obrigado pelos elogios. E você pode ter certeza que a gente vai tornar a matemática acessível, didática e feliz. Porque a matemática é feita para brilhar. Então, vamos que vamos. Fração aparente. Fração aparente é o seguinte. É uma fração... Só consertar aqui. É uma fração onde o meu numerador é múltiplo do denominador. Ô Lucas, falar múltiplo coloca na minha cabeça assim para viajar. Então viaja aí comigo. Múltiplo é a mesma coisa de divisível. Então acompanhe comigo, olha. Essa fração aqui, ó, 12 sextos. Você concorda comigo que 12 é divisível por 6? Porque o resultado vai dar um número exato, vai dar 2, concorda? Dá um número inteiro. Então, quando o resultado da sua divisão, da sua fração, é um número inteiro, você tem uma fração o quê? Aparente. Tranquilo? Ou seja, esse cara é múltiplo do de baixo. Em outras palavras, o cara de cima é divisível pelo cara de baixo. Obrigada, professor Lucas. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de terceiro ano. Professor Alex, por que em algumas fórmulas de área e volume aparece o π, mas nos prismas não aparece? Essa é fácil, Dani, porque o π aparece quando, gente? Em geral, quando você tem uma curva. Na maioria dos casos que a gente estuda no ensino médio, aliás, todos, vai ser uma circunferência. Então, quando aparece uma curva, né, uma coisa que não é reta, aí provavelmente vai aparecer o π quando você mede áreas, quando você mede volumes, quando você mede comprimentos. Agora, como o prisma é tudo reto, né, os segmentos que constituem suas áreas são retos, as faces são retas, né, você não pode ter uma face côncava assim, por exemplo, então o π naturalmente não vai aparecer, ok? Ok, obrigada. Nossa próxima dúvida é professor Lucas. Professor Lucas, o produto de dois números negativos resulta em um número positivo. Isso é verdade ou é falso? Então vamos ver aqui, ó. Problemas de verdadeiro ou falso, a gente tem que ter concentração, senão a gente agarra. Repete para mim de novo, Dani. O produto de dois números negativos resulta em um número positivo. Sim. Então vamos ver aqui, ó. É verdade, turma. Observe esse produto aqui, ó.
menos 2 vezes menos 3. Quando você tem um produto de valores, de números, que possuem o mesmo sinal, então podem ser ambos negativos ou ambos positivos. O resultado vai ser positivo. Então, por exemplo, aqui, ó, lembrando que eu estou casando só dois números, tá? Se eu tivesse mais, dependia do sinal do terceiro. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, menos 2 vezes menos 3, são dois números negativos. Então, menos com menos aqui vai resultar em mais. Então, ó, 2 vezes 3, quanto que dá, turma? Vai dar 6. Então, é verdade isso. O produto de dois números negativos fornece um resultado positivo. Ok, vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de terceiro ano. Se dois prismas têm o mesmo volume, então eles também terão a mesma área total? Boa pergunta. Então, imagina que você quer fabricar uma caixinha para colocar um produto que você vai fabricar. A resposta é não. Como o professor Lucas acabou de falar, verdadeiro ou falso, cuidado. Então, imagina o seguinte, ó, você tem uma caixinha aqui, ok? Vamos lembrar aquela fórmula do volume, gente? Está aqui o nosso prisma. O volume do prisma é o quê? A área da base vezes a altura, perfeito? Mas vamos supor agora que eu faço o seguinte, eu vou fazer uma modificação nessa caixinha. Você vai falar para mim assim, pô Alex, meu produto é uma garrafa, essa caixinha não está legal. Eu preciso de uma caixa mais estreita e ao mesmo tempo mais alta. Então eu vou criar aqui uma nova caixinha, tá? Estou colocando aqui uma cor diferente para facilitar a visualização. O que vai acontecer desta caixinha em relação a essa caixinha? Né? Vamos supor que aqui nós tínhamos a área da base, aqui eu vou pegar uma outra área da base que corresponde à área da base inicial dividida por 2. Em compensação, aqui a gente tinha uma altura h e aqui a nossa altura vai ser o dobro, 2h. Então o que a gente fez? Dividiu a área da base por 2 e duplicou a altura. Só que na hora que você fizer agora a nova área da base pela nova altura, vai cortar 2 com 2 e vai dar o mesmo volume anterior. Agora, a área é a mesma? Não, porque aqui você vai gastar mais material para compor essa caixinha do que a caixinha inicial. Então, olha só, os volumes são iguais, mas as áreas não são iguais. Inclusive, né, professor Lucas, quando a pessoa vai efetivamente fazer isso no material, tem um cálculo matemático para otimizar isso, para você gastar menos material possível. Obrigado pela pergunta. Obrigada. Vamos para o telão, voltar para o telão. Nossa próxima dúvida é professor Lucas. Professor Lucas, o que você aconselha na hora de resolver problemas ligados à fração? Gente, fração é uma coisa delicada. Então, primeira coisa é o seguinte. Todas as vezes que você for resolver um problema de fração, primeiro tópico, localize a sua referência. Antes de eu ir para explicar para vocês, localize a referência. 2. Apareceu o de, do e da, você multiplica os valores indicados, beleza? Então, 2/3 de 12, 1/15 de 30, por exemplo, é tudo multiplicação. Vamos fazer um exemplo? Olha que interessante, turma. Opa. Imagine que num problema, você tem que calcular 2/3 de 30, por exemplo. 2/3 de 30. Você está pegando uma fração de um número natural. Então, a nossa ideia aqui é o seguinte, tem duas maneiras de resolver. Ou através do método geométrico ou através do método algébrico. O método algébrico nada mais é do que você trocar o de por vezes. Então, vai ficar o quê? 2/3 vezes 30. Então, eu vou ter aqui, 30 por 3, quanto que dá? Dá 10. 2 vezes 10, quanto que dá? 20. Essa é uma opção. Agora, o outro método, que é o geométrico, você vai pensar em um retângulozinho, você vai dividir ele em 3 partes iguais, beleza? Só que 2 delas que você quer. Aí pensa comigo aqui, Você sabe que a soma desses 3 pedaços tem que dar a nossa referência. E quem que é a nossa referência? O 30. Então, cada pedacinho aqui sai por quanto? Sai por 10. Se eu quero 2 pedacinhos, os 2 saem por quanto? Por 20. Ó, pra você ver, chegamos ao mesmo resultado, só que nós efetuamos de maneiras diferentes. Então,
primeira dica, localize o referencial. E apareceu o de, o que você vai fazer? Trocar por vezes. Fechou? Beijo. Professor Lucas, aguardem um minutinho, porque a Mariana Vitória, estudante da Escola Estadual Helena Guerra, no município de Contagem, ela está pedindo para explicar o que é uma fração de um grupo de elemento. Ótimo. Então, imagina o seguinte, fração de um grupo de elementos é quando você tem um total, por exemplo, e você tem partes desse total para analisar. Eu adoro analisar com Harry Potter. Você gosta de Harry Potter, né? Eu Sim. gosto. Ah, você gosta também? Ah, eu amo Harry Potter. Hermione, eu te amo. Então vamos ver aqui, ó. Imagine que você, né, tem uma pesquisa, foi feita uma pesquisa sobre Harry Potter, sobre preferência sobre Harry Potter, se gosta ou se não gosta. E o total de alunos entrevistados foi, por exemplo, 30. Beleza? Aí você teve a seguinte resposta. Sim, gosto de Harry Potter, 29 pessoas gostam de Harry Potter. Aí, não, uma pessoa não gosta de Harry Potter. Então a gente vai dar uma sessão de filme para ela, não é não? Então qual que é a ideia aqui, turma? Se eu quero montar uma fração que é relativa às pessoas que gostam de Harry Potter, o meu numerador vai ser 29 e o meu denominador vai ser o quê? O meu total, que é quanto? Que é 30. Então, fração de um grupo de elementos, você está associando uma parte com o todo. Quem que é a parte aqui? São as pessoas que responderam sim. E quem que é o todo? É o meu total, que é o 30. Fechou? Fechou, obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de terceiro ano, agora o professor Alexandre. Na planificação de um prisma, não é levado em conta a parte para efetuar a colagem? Pois é, essa pergunta, Dani, tem a ver com o PET, que lá realmente aparece uma planificação de um prisma e não aparece aquela borda que você teria que colar para montar o prisma na sua casa. Outro dia eu montei um cubo em casa. Então, gente, aquilo é uma simplificação, né? Porque aquela borda é relativamente pequena. Mas se você tem uma situação da vida real, igual a gente falou agora mesmo, não, precisa de uma embalagem para colocar uma garrafa dentro. Bom, aí é claro que você vai levar em consideração essa borda que você tem que colar, né? Porque afinal, né, ela tem um custo, beleza? Obrigado pela pergunta. Obrigada. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida agora é o professor Lucas, ainda é dúvida de fração. É da Ana Lavínia, ela é estudante da Escola Estadual Interventor Alcides Lins, no município de Curvelo. Professor Lucas, poderia falar sobre frações adequadas e não inadequadas? Desculpa. Tranquilo. Qual que é o nome dela? Ana Lavínia. Ana Lavínia? Ana, você deve ter confundido a seguinte expressão, própria e imprópria. Adequada e inadequada não tem esse rigor não, beleza? É própria e imprópria. Vamos ver a diferença? Então aqui, ó, a própria é quando o numerador é menor do que o denominador. Então vamos fazer um esqueminha aqui pra gente lembrar? Olha aqui, ó, própria. E você tem a imprópria. A própria é quando o meu numerador é menor do que o meu denominador. Então, por exemplo, aqui, ó, a fração 2/3. Agora, quando que a fração vai ser imprópria? A fração vai ser imprópria quando o meu numerador é maior, tem alguns autores que falam maior ou igual ao meu denominador. Então vai ficar o quê? 7/3, por exemplo, é uma fração imprópria. Beleza? Então, adequada e inadequada, você deve ter confundido com essas duas palavrinhas, própria e imprópria. Beleza? Então, própria, numerador menor do que o denominador. Imprópria, numerador maior que o denominador. Alguns autores falam que é numerador maior ou igual ao denominador. Fechou? Fechou. Mais uma pergunta para você, se quiser ficar aí, professor Beleza. Lucas. É uma dúvida de 7º ano. Como transformamos um número decimal exato em fração? Ótimo. Adoro essa dúvida porque a gente precisa sempre relembrar essa transformação. Então, o que é um número decimal exato, turma? É um número que possui a quantidade de casas decimais finita. Tradução tem fim. Beleza? Então, aqui, ó. Imagine que você tenha esse número decimal, ó. 0,125. Se você quiser falar de um jeito mais formal, 125 milésimos. Tranquilo? Como que eu vou transformar em fração?
Primeira coisa, coloca a barra de fração para mim assim. Em cima, você vai colocar um número sem a vírgula. Mas 0,125 é 125, concorda? Então, vai ficar 125 em cima. Só que embaixo, o que vai acontecer? Embaixo vai ser uma potência de 10. Mas, para ficar mais claro para você, eu vou colocar o algarismo 1, seguido de uma certa quantidade de zeros. Só que essa quantidade está conectada com o número de casas decimais. Então, trabalhe aqui comigo. Quantas casas decimais eu tenho aqui? Eu tenho 3, não é? Então, no meu denominador, eu vou ter quantos zeros? 3 zeros. Então, eu vou ter aqui, ó, 125 dividido por 1000. Eu posso simplificar? Posso. Por exemplo, dividindo em cima e embaixo por 125, eu vou ter 1/8. E essa fração é chamada de irredutível. Mas o nosso principal objetivo é essa transformação aqui. Então, em cima é o número sem a vírgula, e embaixo o algarismo 1. Você vai identificar a quantidade de casas decimais aqui, que vai ser a quantidade de zeros embaixo. Sucesso? Sucesso! Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de terceiro ano. Professor Alexandre, é necessário ficar decorando aquelas relações dos prismas, falando sobre número total de arestas, vértices, faces, etc? Não. Inclusive, eu sugiro que vocês não decorem, né? Decore a sua cozinha, seu banheiro. Né? Mas por quê, gente? O professor Lucas vai concordar comigo que a matemática já tem muita informação. Não então, demais. não é? Deus Então, amado. por exemplo, lá no PET, fala, uma das coisas que fala lá, vamos pegar, por exemplo, um prisma, ok? Então tá, por exemplo, vou pegar um pentágono, que é uma figura que eu usei muito nas aulas do PET. Então tem aqui a base, vou subir aqui as arestas laterais e aqui também é um pentágono, ok? O que que fala lá, por exemplo, da quantidade total de arestas deste prisma? Bom, olha só, você não começou com um pentágono aqui embaixo, ele não tem 5 lados, então nesta base aqui ó, nós temos 5 arestas. Mas a base de cima também é um pentágono necessariamente, então nós temos mais 5 arestas. Mas, gente, cada vértice de cima não é ligado a exatamente um vértice correspondente lá embaixo. Então, se embaixo nós temos 5 vértices e em cima também, as arestas laterais também serão mais 5 arestas. Então, o que que fala lá no PET? Lá fala que, neste caso aqui do prisma, a quantidade total de arestas é o triplo da quantidade de lados do polígono da base. Mas não decore isso, na hora que você desenhar, você viu que é o triplo. Por quê? Tem 5 no pentágono de baixo, tem 5 no pentágono de cima e tem 5 ligando. Então, lá tem 4 fatos falando sobre essas relações, eu sugiro que vocês não fiquem memorizando. Faça uma figura, gente, geometria, faça uma figura. Né? Então, em vez de memorizar, vai ser muito mais simples se você fizer um exemplo simples para você perceber a lógica. Você, Alex, entendi, ó. Tem aqui também 3 vezes o número de lados do polígono da base. Obrigado pela pergunta. Obrigada. Fica a dica aí, hein? A próxima pergunta veio do município de Divinópolis. É uma estudante, ele preferiu não se identificar, estudante do 7º ano. Professor Lucas, o que são números racionais? Então, vamos ver lá. Seguinte, racional lembra o quê? Razão, não é? Razão lembra o quê? Fração. Então, números racionais são todos os números que podem ser transformados em fração. Então, vamos ver aqui exemplos? Então, olha aqui para você ver. Ô, Lucas, mas como que vai ser essa fração? Em cima tem que ser um número inteiro e embaixo também um número inteiro. Só que embaixo, além de ser inteiro, tem que ser o quê? Diferente de 0. Então, vamos pensar alguns exemplos aqui, ó. Eu acabei de te falar que esse decimal exato, ele pode ser transformado em fração, não é? E a fração que a gente encontrou foi qual? 1/8. Então, decimais exatos podem ser transformados em fração de acordo com a definição que eu te passei. Logo, esse cara é um número racional. Por exemplo, -2. -2 é um número racional? Sim, porque o -2 tem como a gente transformar em fração. -2 é a mesma coisa do que -2 sobre 1. Concorda? Então, esse número, ele é racional. Então, o número racional é todo número que pode ser transformado em fração, onde tanto a parte de cima quanto a de baixo são números inteiros e a parte de baixo diferente de 0.
Obrigada, professor Lucas. Chegou a hora de mais uma pequena pausa. Aproveite para participar do nosso Tira Dúvidas, que no próximo bloco contará com a presença do professor Flávio Gomes e da professora Silvana Garofalo. Eu agradeço a presença dos professores. De valorização do pensamento, da arte, da cultura. A Rede Minas garante respeito às nossas criações, disseminação dessas criações e valorização do nosso pensamento. A Rede Minas é arte, a Rede Minas é cultura, é lugar de respeito ao pensamento, à inteligência das pessoas, à inteligência da sociedade, a inteligência da sociedade que cria e que faz arte. Na agenda de hoje tem os principais filmes e séries que chegam às plataformas de streaming, com destaque para o documentário Sementes, que fala do legado político deixado por Marielle Franco a mulheres pretas. Tem também a 12ª edição do Inédit Brasil, com mais de 60 documentários sobre música inéditos no circuito comercial. É logo mais às 8 da noite, eu estou te esperando. Ei, gente, tudo bem com vocês? Tô aqui para dar uma boa notícia. O Brasil das Gerais está de volta. Agora, devido à pandemia, de forma remota, cada um trabalhando do seu cantinho em segurança. É o BG de casa em casa, com dicas de saúde, comportamento, sustentabilidade, tudo para deixar esse momento mais leve e produtivo. E agora em novo horário, é às 5h30 da tarde. Esperamos vocês, hein? Estamos de volta ao último bloco do Tira Dúvidas de hoje, que conta agora com a presença dos professores de matemática, o Flávio Gomes e a Silvana Garofalo. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado. Lembrando que ainda dá tempo de você participar dessa conversa. Ligue para o nosso telefone fixo ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Enquanto você envia suas dúvidas, vamos relembrar mais algumas aulas de matemática. Professor Flávio, tudo bem? Tudo bem, e você, Dan? Joia, conta aí pra gente quais foram os temas das suas aulas hoje. Oi, pessoal, tudo bem? Primeiro ano nós falamos sobre PA, progressão aritmética. Já no segundo ano, entramos também um pouquinho em PA, mas falamos mesmo sobre soma de uma PA, ou progressão aritmética. Obrigada, professor Flávio. E tudo bem, professora Silvana? Joia. Conta aí pra gente, quais foram os temas das suas aulas aí no ensino fundamental? Quarto ano foi medidas de tempo e quinto ano foi medidas de comprimento. Excelente, professora Silvana. Agora que já relembramos as aulas do professor Flávio e da professora Silvana, vamos voltar para as nossas perguntas. Vamos lá? E a nossa próxima pergunta é da Maria Eduarda Nascimento. Ela é estudante do primeiro ano da Escola Estadual Alda Mota Batista, do município de Uberlândia. A Maria Eduarda quer saber o seguinte, professor Flávio, como faço para achar a razão de uma progressão aritmética? Vamos lá, Maria Eduarda, grande abraço para você. Grande abraço para o Roberto Franco, também de Uberlândia. Lá é lindo, gente. Meu Deus do céu. Vamos lá, você quer achar uma razão. Vamos pensar. Tem duas formas, pelo menos, né? Tem outras, mas vamos focar em duas, pelo menos. Faz de conta que você já tem uma PA. Tipo, 0, 4, 8, 12. Tá, beleza. A razão é a diferença entre os dois, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai somar neste caso ou vai subtrair. A escolha é sua. Então, vamos lá, razão. O que você vai fazer? 0, 4, 8, 12. Aqui vai ser meu A1, A2, A3 e A4. Você pode fazer assim, para achar a razão. A2 menos A1. Pronto. Neste caso,
4 menos 0. Então, minha razão aqui vai ser 4. Está de 4 em 4. Ou simplesmente usar a lógica. Está de 4 em 4, ó, de cara minha razão é 4. A outra é utilizar a fórmula. Neste caso, não seria interessante, tá? Faz pela forma mais fácil. Vai pelo caminho mais fácil, beleza? Não tem que sofrer. Pensa, você usar a fórmula aqui, olha. A fórmula está desorganizado, né? Mas vamos lá. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes razão. Olha que trabalheira. A1, 0. Qual o termo que eu vou usar? Tem que descobrir qual o termo que eu vou usar ainda. Para achar uma coisa tão simples, dá para fazer? Dá. Mas através da fórmula, nesse tipo de exemplo, é desnecessário. Beleza? Em outros casos, é só substituição. Geralmente, eu quero só a razão. Eu vou te dar esse termo aqui, eu vou te dar esse aqui, ou o valor. E você é só substituir, não tem segredo. Beleza? Grande abraço. Entendido aí, né, Maria Eduarda? Obrigada, professor Flávio. A nossa próxima dúvida é de uma professora, é da Isabel Grossi, ela é da Escola Estadual Bias Forte de Barbacena. Muito bom receber, né, a participação de professor. Adorei. Isso, professora Silvana, ela está pedindo, você poderia explicar a leitura de alguns números no quadro de múltiplos e submúltiplos do metro? Isabel, obrigada pela pergunta. Eu acho que é a primeira vez que, né, que o professor participa. Adoramos, né, a participação. Muito obrigada. Eu tenho o quadro do múltiplos e submúltiplos, no caso do metro, né? Então, eu tenho a medida principal, que é 1 metro, né? Eu tenho o decâmetro, o hectômetro, o quilômetro. Esses são nossos múltiplos. Por que múltiplos? Porque metro eu multiplico por 10, igualzinho a quadro posicional. Então, multiplicando por 10 de novo e multiplicando por 10. Por isso que é chamado múltiplos. Eu faço muita relação, Isabel, em questão do quadro posicional, porque é como se fosse unidade, dezena e centena. Então, eu teria unidade, dezena e centena. Dá para trabalhar perfeitamente com os estudantes dentro dessa proposta. E os submúltiplos seriam os nossos números decimais, falando as nossas relações, né? Que eu vou dividir de novo. Então, eu tenho o decímetro, o centímetro e o milímetro. Que no caso aqui, para cada uma das casas, eu divido por 10. Você perguntou de leitura, né? Então, se eu tenho 23, nem vou colocar, eu vou colocar lá, 2,34. No caso, está dentro do decâmetro. Como que eu leio? 2, leitura perfeita, né? Eu tenho 2 decâmetros e 34, aí se eu olhar a última casa, que no caso é 34 decímetro, tá? Mas se for um problema e uma leitura do dia a dia, você pode usar um número decimal. Se tiver lá assim, ó, 2,34 decâmetro, é a leitura do número decimal. Então, eu tenho 2 inteiros e 34 centésimos do decâmetro, tá bom? Então, a leitura seria dessa forma. Se você quiser, digamos, passar para metro, né? Eu tenho uma outra medida lá, 556. Então, a vírgula está no metro. Como que posso ler? Né? Leitura completa. Ficou 2, a vírgula não está no metro, então é 2 metros e 556, a última casa é chamada de milímetro. Então, tem 556 milímetros. Então, se eu tenho 2,556 metros, eu posso ler 2 metros,
556 milímetros, né? Ou posso ler o número decimal, 2 inteiros, 556 milésimo do metro, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, professora. A gente tem uma próxima dúvida para você também, se você quiser permanecer aí. É da Isabela Souza, ela é estudante do 5º ano da Escola Estadual Barão de Macaúbas. A Isabela quer saber como se mede a profundidade. Ei, Isabela, tudo jóia? Eu até trouxe umas caixinhas, né? Porque eu sabia que ia ter umas perguntas a respeito disso. A profundidade, Isabela, eu vou ter a medição da perspectiva, igualzinho eu falei na aula, né? No caso de profundidade, você vai sair de uma superfície, e vai até o final. Então, você vai medir a profundidade. No caso, se fosse armário, eu não trouxe, né? Porque até montar aquele tudo aqui de caixinhas, né? E armário que eu trouxe, né? Aquela penteadeirinha. Mas posso ter a profundidade aqui também. Toda vez que eu saio da superfície e vou até o fundo, é falado em profundidade. Então, pegando aqui, ó, o pincel... Presta a caneta, Flávia. É mais fácil. Saindo aqui da superfície, ó, e vou até o final, então eu estou medindo a profundidade. Aí é com um instrumento de medição, né? Pode ser uma régua, uma fita métrica ou uma trena. No caso aqui é melhor você colocar a trena, porque a trena ela não tem aquele pedacinho da régua, porque a régua normalmente você vai ver que tem um pedacinho ali que ela não é utilizada na medida. E se você colocar a régua aqui, você não sabe quanto que você tem que tirar aqui, né? Daquela medidinha da régua. É porque eu não tenho uma régua aqui para mostrar, porque a régua normalmente tem um espacinho. Isso. Muito obrigada pela pergunta. Obrigada, professora Silvana. A nossa próxima dúvida é do Guilherme. Ele é estudante da Escola Estadual Governador Milton Campos, aqui de Belo Horizonte. Professor Flávio, o Guilherme tem a seguinte dúvida. No primeiro exemplo dos casais de coelhos, nós precisamos multiplicar por 2 o resultado final para sabermos a quantidade de coelhos? Guilherme, grande abraço. Deixa eu tentar entender o que você fez. Vamos lá. Vamos lá. A questão do coelho lá, da sequência Fibonacci, eu sempre apanhei quando falam dele, não sei porquê, mas é tão simples. Ele fala o seguinte, vamos pegar a sequência, vamos pegar a lógica matemática dele. Ele fala o seguinte, ele fala que tinha um casal de coelhos, né? Ele estava com muito tempo para olhar a sequência desses coelhos, a reprodução deles, né? Só que eles eram filhotes, né? Um casal, filhotinhos. Vamos colocar filhotes F, né? F. Com o mês, eles já eram adultos. Certo? Continua um casal. Beleza? Fzão. Então... Fzão. Então é Fzão. Beleza, obrigado. Olha só. No mês seguinte, eles já podem reproduzir. Aí seria o Fzão e o Fzinho. Então, vamos usar a lógica Fibonacci. 1, 2. Eu não vou desenhar mais a sequência. Às vezes a gente se perde nisso. 1 mais 1 dá 2. 1 mais 2 dá 3, certo? 2 mais 3 dá 5. Você está vendo o que eu estou fazendo? Eu estou sempre somando com o anterior. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Às vezes eu erro. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. Certo? Então, e 8 mais 5? Dá quanto? Deixa eu errar não, gente. 13. 13 mais 8, 21. 21 mais 13, 44. Não, 34. Deixa eu errar não, Silvana. 34 mais 21, 55. 55 mais 34. Vai ficando difícil, né? O raciocínio aqui, a pressão, 89. 89 mais 55 dá... Opa, vou colocar aqui embaixo. 144. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Naquele exercício ele diz no final de um ano, 12 meses. E aqui ele está considerando assim, não morreu ninguém. Aquela situação perfeita.
não morre nada, não morre nada não, né? Não morre ninguém. Então é perfeito. Ao final de 12 meses, eu nem tive que multiplicar, eu só usei um pouco de lógica, tá bom? Às vezes a gente agarra na figura. Eu fazia muito isso. Fiquei agarrado na figura do coelho. Como é que faz isso? Mas pega só a lógica. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. E assim vai. Chegando no 12º mês, se ninguém morreu, quantos coelhos que ele teria? Casais, né? 144. Beleza? Abraço pra você. Professor, obrigada. Professor Flávio, pode aguardar aí que a próxima dúvida também é para você. É da Ana Carolina Fernandes, ela é estudante do 1º ano do município de Diamantina, na Escola Estadual João César de Oliveira. Ela está pedindo para explicar novamente como calcular a razão de uma PA. Isso, nós falamos na primeira resposta nossa aqui. Vamos falar de novo? Vamos falar de outro jeito agora? Vamos falar da fórmula. A gente agarra na fórmula, né? Não sei como aplicar. Então vamos lá para a fórmula. Eu falei do outro jeito, com uma sequência, com uma PA. Então a fórmula geral é essa aqui, ó. Qual que é o nome dela? Ana Carolina. Ana Carolina, grande abraço para você, tá? Deus abençoe. Abraço para Diamantina. E abraço para Diamantina. menos. Eu tô nervoso. A razão, certo? Você pode trabalhar com isso aqui de outra forma, não tem que... É menos, tá, pessoal? Aqui, ó, termo geral mais o primeiro termo, n menos 1 sobre vezes razão. Você pode trabalhar com essa fórmula de outra forma. Geralmente, quando eu passo um exercício desse, ou cai um exercício desse numa prova, já que eu quero a razão, eu tenho que te dar um valor desse, eu tenho que te dar este valor, tenho que te dar este valor. Não dá para você calcular sem esses valores. Beleza? Dá para a gente trabalhar com essa fórmula de outro jeito. Assim, ó, eu vou jogar esse primeiro termo para o lado esquerdo, vai ficar A1, que é igual a n menos 1 vezes a razão. Vai ficar um pouco complicado. Eu posso pegar esse aqui e jogar para cá também, e vai ficar assim. Vamos inverter todo mundo? Não, deixa assim, menos A1 sobre n menos 1. É igual a razão. Ou razão é o quê? É um termo qualquer, o enésimo termo, menos o primeiro termo, dividido pelo enésimo termo, menos 1. Olha só. Você pode guardar a fórmula de outro jeito, simplesmente para achar a razão. Se ele te der a sequência, igual eu coloquei lá naquele, 0, 4, 8, pega o segundo e subtrai pelo primeiro. Beleza. Pega o quarto e subtrai pelo terceiro. Sempre em sequência. Décimo. Décimo menos o nono. Beleza? Mas se não tiver, faz uma variação da forma, tá ok? E escreve desse jeito. Vai apanhar um pouquinho, mas a gente chega na resposta. Beleza? Abraço para vocês. Obrigada, professor Flávio. A nossa próxima dúvida veio do município de Caeté. É da Laura Brandão, ela é estudante da Escola Estadual Visconde, estudante do 4º ano. Professora Silvana, como se faz o cálculo para saber quantas horas tem uma semana? Ei, Laura, muito obrigada pela pergunta. 4º ano participando, muito chique, né? Cálculo? Para saber quantas horas tem uma semana. Quantas horas tem uma semana? No PET 2, eu comecei a falar com você na última semana do PET 2 sobre aquele esqueminha de transformações. Então, eu pus lá. Não, eu não pus, eu pus a... Não entendi por que ela está perguntando, porque lá eu coloquei de dia, depois mês. Então, você tem que imaginar que uma semana, a semana, né, ela tem 7 dias, né? O dia tem 24 horas. Então, como é que eu vou fazer esse cálculo? Basta multiplicar. Eu vou fazer 24 vezes 7. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 2, 14. Com 2, então, eu tenho 168 horas.
Então, uma semana, se você for contar em horas, eu tenho 168 horas. Muito obrigada. Obrigada, professora Silviana. Se você quiser aguardar, a próxima dúvida também é uma dúvida de 4º ano. Como posso transformar 1h20 em minutos? 1h20 em minutos. Então, a gente põe no quadro para facilitar a sua vida. Então, aqui é a hora, aqui é o minuto. Né? Vou colocar minutos, porque tenho 20. 1 hora. Você lembra aquela convenção de hora? 1 hora é igual a 60 minutos. Então, 1 hora é 60 minutos. Só que eu não posso minuto no lugar de hora. Eu ponho nas casas dos minutos. Então, ficou 60 minutos. Somando, eu tenho 80 minutos, tá bom? Ok, vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta no telão é uma dúvida de 1º ano. Professor Flávio, podemos fazer uma analogia da PA com a função afim? Opa! Grande abraço para vocês. A Laura, que acabou de mandar a pergunta para a Silvana, é de Caeté. Abraço para o povo de Caeté, a minha cidade. Amo demais lá. É mesmo? Eu nem lembrei disso. Vamos lá, olha só, dá para fazer analogia? Dá, vamos sim. Olha só, a fórmula da PA é isso aqui, ó. Mais n menos 1 vezes a razão. Na função afim, ela é escrita assim, olha. AX mais B. Olha só como é que dá para fazer a analogia. Quando eu altero aqui, certo? Então, neste caso, o A1, ele é fixo, igual, ó, esse altera, esse aqui pode alterar. O A1 altera igual ao termo B, o coeficiente ali. Então, dá para a gente escrever essa função, é a mesma coisa praticamente, tá? Só que lá a gente fala de PA. Então, eu poderia escrever a função afim dessa forma. Vou escrever de novo a minha fórmula geral, A1 mais n menos 1, vezes a razão. E a minha função afim, eu escreveria ela assim, B mais AX. Dá para fazer analogia assim, dá para fazer a comparação entre eles, tá? E é bem normal isso acontecer entre a PA, a fórmula geral da PA, com a função afim, beleza? Abraço para vocês. Obrigada, professor Flávio, desculpa. Estamos chegando ao fim do Tira Dúvidas de Matemática. Ficou alguma dúvida? Acesse o aplicativo Conexão Escola e envie sua pergunta diretamente para o seu professor. Quero lembrar que o acesso ao aplicativo é gratuito e não consome nenhum dado da sua internet. Você pode consultar também o seu PET, o plano de estudo tutorado, que está disponível gratuitamente para download no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. E claro, não se esqueça que você pode assistir quantas vezes quiser as nossas aulas nas plataformas digitais. Eu agradeço a presença dos nossos professores e intérpretes de Libras e principalmente a sua participação. Um grande abraço e continue assistindo a nossa programação. Até amanhã!